vamos aclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, celebramos hoje o dia de São João Maria Vianney e assim celebramos então o dia do patrono dos sacerdotes, o nosso padroeiro, padroeiro dos párocos também. E assim vejam só que nós encontramos muito uma frase de São João Maria Vianney em cartões para o aniversário sacerdotal, para o dia do padre e também em outras comemorações que o padre recebe em sua vida sacerdotal, que é a seguinte frase: o sacerdote é o amor do coração de Jesus, né? E quem ver um sacerdote lembra de Jesus Cristo. Essa frase ela é uma frase bastante conhecida por nós todos. Usamos ela várias vezes. Mas gostaria hoje, a partir desta frase de São João Maria Vianney, o cura de Hermes, daquela pequena paróquia, o homem que curou as almas daquele lugar, a aprofundar nesta frase. Se o sacerdote, ele é o amor do coração de Jesus, vejam só que este evangelho nos orienta para entender esta afirmação deste grande santo da nossa igreja, que viveu profundamente a caridade pastoral, principalmente através do seu zelo com o atendimento ao povo, ao atender o sacramento da penitência e também celebrar a Eucaristia. O Evangelho nos mostra que Jesus percorria cidades e povoados e assim ele ensinava nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino. Se o sacerdote ele é o amor do coração de Jesus, ele deve ser a pessoa que prega sempre o Evangelho do Reino. Pela natureza do sacramento que ele recebeu, ele deve ser um anunciador do Evangelho, de maneira incessante e também corajosa, sem desistir jamais. E assim ele não pode esquecer de curar todo o povo das suas doenças e também das enfermidades. E assim muitas vezes nós ajudamos as pessoas a encontrarem a cura, não somente da sua alma,
do seu ser espiritual, da sua vida espiritual, que às vezes encontra com algumas doenças, mas também nós ajudamos as pessoas a encontrarem também a cura, até mesmo para algumas doenças físicas, com as nossas orientações, e assim nós vamos vivendo esta caridade pastoral que viveu de maneira muito profunda São João Maria Vianney. E assim Jesus também vai falar hoje neste evangelho que ele se compadeceu daquelas multidões que estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Veja só o quanto esta fala de Jesus está estritamente ligada com a nossa vida sacerdotal, com a vida do padre. O padre é aquele que tem compaixão do seu povo, das ovelhas abatidas, cansadas, como se não tivesse pastor. E assim, seguindo a imagem do Cristo, bom pastor, ele deve acalentar estas ovelhas, ir ao encontro dessas ovelhas e assim com a sua prontidão pastoral, com a sua caridade, que deve brotar do íntimo do seu ser, da sua vida sacerdotal, ele deve ir ao encontro dessas ovelhas e assim ajudar estas ovelhas a encontrarem pastagens verdejantes e assim também lugares que tenham águas, como nos diz a leitura do livro de Ezequiel. E também Jesus continua a sua recomendação com os seus discípulos. E assim ele vai falar que a messe é grande e os operários são poucos. Este versículo do Evangelho, gostaria que todos nós meditássemos ele em uma dimensão um pouco mais ampla. Vamos pensar muito além da vocação de cada sacerdote, mas pensemos na vocação que todos nós recebemos no batismo, que é a vocação à santidade. E assim, se Jesus fala que a messe é grande e os operários são poucos, um desafio existe em comum para todos nós: rezar pelas vocações e pedir ao Senhor que Ele mande operários para a sua messe. Por isso, todos nós devemos diariamente rezar não somente pelo padre, pelo pároco de nossa paróquia, mas pelas vocações do mundo inteiro. Aqueles que já são padres, para que eles sigam de maneira corajosa, fervorosa, não percam o ânimo pastoral, continuem sendo bons pastores, solícitos à alma das ovelhas abatidas, e assim também rezar para que assim suscite vocações no meio do povo de Deus. Todos nós devemos rezar pelas vocações, rezar sempre e confiar que Deus toca nos corações de muitas pessoas e assim os chama a um serviço particular na igreja, no seu reino, que é este serviço sacerdotal. Servir todo o povo de Deus através da caridade pastoral. E assim, caros irmãos e irmãs, vamos pensar um pouco também sobre esta imagem bíblica que nos fala a profecia de Ezequiel, que Deus quer dar àquele povo um pastor que toma conta do rebanho, que está junto com as ovelhas, vai atrás das ovelhas dispersas e assim quer resgatá-las. A nossa vida sacerdotal é assim. Nós precisamos de cuidar das ovelhas que já se encontram em nosso meio, ou seja, das pessoas que já participam da vida pastoral da paróquia, mas também
ir atrás da ovelha desgarrada, da ovelha perdida. E saiba que isso é um grande desafio para nós, principalmente quando nós moramos em cidades grandes, maiores do que Passos, mas também uma cidade como Passos, que tem mais de 100 mil habitantes, tem 9 paróquias. É um grande desafio ir atrás da ovelha dispersa. Não é uma tarefa tão simples, é uma tarefa desafiadora, mas faz parte da vocação que nós recebemos do próprio Deus e não da nossa vontade humana. É claro que a vocação que nós recebemos de Deus, o chamado que nós recebemos de Deus, tem que ir ao encontro da nossa resposta humana. Mas o ponto de partida é o próprio Deus, é o chamado que Ele nos faz, e não a nossa vontade humana puramente em si. Por isso Jesus também, Ele nos envia, como nós cantamos neste salmo, né? Que é o envio que Jesus nos faz. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Veja só a seriedade que é este mandato de Jesus. Ele nos chama e, ao mesmo tempo, Ele nos envia em missão para ir por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Ou seja, pregar o Evangelho sem distinção de raça, cor, classe social, este lugar ou aquele lugar. Em todos os lugares são lugares para anunciar o Evangelho. Peçamos então hoje que o Senhor Deus conceda a todos nós, sacerdotes, um coração que possa palpitar a nossa caridade pastoral e assim cuidar das ovelhas que foram confiadas a nós. Possamos cuidar com zelo, com amor fraterno. Somos pessoas, temos nossos limites humanos, somos pecadores, mas a graça de Deus é muito maior que os nossos limites, que os nossos pecados, e por mais que sejamos assim, Deus quer salvar muitas almas por meio da nossa ação pastoral, por meio do anúncio do Evangelho que nós fazemos, o Evangelho do Reino de Deus. Por isso nós somos chamados a se compadecer, né? Nos compadecermos com as ovelhas abatidas. E assim peçamos também a intercessão da Virgem Santíssima aqui nesta paróquia com o título de Senhora das Graças. Ela que é a mãe do Cristo, sumo e eterno sacerdote, e a mãe de todos nós sacerdotes. Que ela nos ajude a diariamente renovar o nosso sim a Deus. E assim renovar o nosso sim a Deus, servir de maneira corajosa, humilde e muitas vezes também servir a Deus a partir da escuta. Nem sempre a vida do sacerdote ela se reduz em fazer e fazer e fazer muitas coisas. Às vezes, a vida sacerdotal consiste em aprender com Maria ouvir Deus. Consiste em muitas situações a oração contemplativa. O nosso trabalho ele só vai tendo sentido, vai tomando uma forma cada vez melhor, no sentido que ele vai tendo características que se enraizam na palavra de Deus, no anúncio do Evangelho,
na proposta da igreja, quando nós vamos tendo esta vida de oração contemplativa. E assim hoje às vezes é um pouco difícil, exigente, administrar todo o nosso tempo e assim também rezar. Mas como outro dia eu ainda estava lendo um livro de um místico de nossa igreja, e lá ele ainda falava: se o padre tem muitas coisas para fazer, mais ainda ele tem que rezar. E é verdade. E depois ele vai falar também isso para todos os cristãos, independente até de ser católicos ou não. Ou seja, se nós cristãos temos muitas coisas para fazer para Deus e para a igreja, mais ainda nós devemos rezar. E assim gostaria de dar uma palavra para todos vocês leigos, que às vezes neste tempo de pandemia, às vezes eu percebo algumas situações assim. É claro que eu sei que vocês às vezes pensam o que eu vou falar não por maldade, mas eu percebo que algumas pessoas às vezes têm pensado que nós, sacerdotes, estamos de férias neste tempo de Covid, né? Estamos assim, celebrando missas, transmitindo essas missas, uma vida mais pacata, bem tranquila. Estamos assim de férias prolongada. Você está enganado, tá bom? Eu percebi isso em algumas situações. Eu sei que isso não é por maldade, mas gostaria de pedir que reze sempre por nós, porque os desafios aumentaram. Aumentaram porque muitas coisas que nós contávamos com vocês leigos, para assim ajudar em muitas tarefas, às vezes nós temos que fazer isto sozinhos. Às vezes aquele tempo de oração que já estava, pelo menos no meu caso, organizado, já tinha aquela disciplina, teve que ser reorganizado, porque agora nós gastamos às vezes muito tempo da vida fazendo trabalhos pastorais, através de reuniões online e outras situações dessa maneira, por mensagens, como nós usamos bastante, às vezes o WhatsApp, né? Bastante o WhatsApp, e assim vai. Não é uma tarefa fácil. Saibam disso. Então, por isso, rezem por todos nós, sacerdotes, que estamos passando por esta situação difícil. Que todos nós tenhamos a coragem e a alegria de tirar coisas boas dessa situação de pandemia. E é claro que isso possa reforçar a nossa fé. Porque muitos cristãos, em outras épocas, sejam padres, bispos, diáconos e também leigos, passaram por situações muito difíceis. Vejo que quando nós percebemos a história dessas pessoas, isso nos traz uma tranquilidade para percebermos que é possível servir a Deus sem desanimar, até mesmo em momentos difíceis, como nós estamos passando, momentos do nosso tempo. Quem queria isso? Ninguém de nós queríamos, nem Deus quer, mas é a situação que nós nos encontramos. Por isso, nós padres, mais do que nunca, devemos ser estes pastores que cuidam das ovelhas que a nós foram confiadas. Por isso, conto com as orações de todos vocês, para que assim possamos ser bons pastores. E através do nosso zelo pastoral, da nossa caridade pastoral, celebrar bem a Eucaristia de maneira zelosa e piedosa, também atendê-los bem, como fez São João Maria Vianney, seja conselho espiritual ou também sacramento da penitência e também os demais sacramentos de nossa igreja.
E assim gostaria de finalizar citando um teólogo alemão que gosto muito de ler. Ele diz que um bom sacerdote, um bom padre, ele é sempre obra da graça de Deus. E eu acho que é isso mesmo. Eu estou convicto que isso que diz este teólogo, que eu gosto muito de ler, ele está certo. Então, um bom sacerdote é aquele que é sempre obra da graça de Deus. Ou seja, não é uma obra puramente humana, não é uma vontade puramente humana da pessoa que recebeu o sacramento da ordem. Mas, acima de tudo, é uma vontade de Deus, é a graça de Deus que age em nossa natureza humana. Louvado seja em nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Convido você que nos acompanha a fazer um momento de oração pelos sacerdotes do mundo inteiro.